Eu quero convidar a todos, não só os que estão aqui, e os convido, a também abençoar e orar pelos que estão acompanhando a transmissão do culto em outros lugares, em seus lares, e que Deus abençoe você que está cultuando ao Senhor conosco nessa noite, mesmo que à distância, através do canal do YouTube da nossa igreja. Abramos a palavra do Senhor no Salmo 63. Salmo 63. O tema da reflexão da palavra de Deus para nós nessa noite é tão conhecido, mas às vezes, não só por ser um tema conhecido, precisamos aprender e praticar e desenvolver isto, que é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eu sempre falo aqui que a parte mais importante da mensagem é agora, é quando nós vamos ler a palavra. Então eu convido você a ler comigo a palavra, mas leia já meditando, se alimentando das verdades de Deus nesse lindo salmo, o salmo de número 63. Vamos ler, igreja? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que de fato e de verdade, a começar no Teu servo, e em cada irmão e irmã presente aqui nesta noite, o Senhor esteja sendo adorado na beleza da Tua santidade. Que a adoração, o culto que ora estamos prestando a Ti, suba até o Teu trono de glória como aroma suave. E nós só podemos Te cultuar pela mediação do Teu Filho. Nós não teríamos de forma alguma como estar na Tua santa e excelsa presença, se não fosse através daquilo que aconteceu na cruz, e o véu se rasgou de alto a baixo, e nós temos livre acesso à Tua presença, ó Deus. Então que o Senhor continue falando ao nosso coração agora, quando meditaremos neste salmo da Tua palavra. O Senhor conhece como cada família, cada pessoa que está aqui nessa noite, aqueles que acompanham também a transmissão do culto, como é que está o coração de cada um de nós. Ó Deus, visita-nos nessa noite, impacta-nos, ó Deus, com a Tua palavra, fala ao nosso coração, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um escritor chamado Richard Foster escreveu um livro chamado A Celebração da Disciplina, e neste livro tem um trecho que diz assim: a superficialidade é a maldição dos nossos dias. A doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais atualmente. A necessidade desesperadora hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem-sucedidas, mas sim de pessoas profundas. Como está a sua vida de intimidade com Deus? Qual é a profundidade da sua relação de comunhão com o Senhor? De verdade, como eu li há pouco,
Este pastor, esse autor que escreveu esse livro já há muitos anos, ele acertou em cheio em dizer que a superficialidade é a maldição dos nossos dias. As pessoas não estão se aprofundando mais. E nós poderíamos aplicar isso a outras áreas da vida humana, mas eu quero me ater nessa noite àquilo que viemos fazer nessa noite aqui, a nossa vida espiritual, a nossa busca pelo Senhor. Você se considera uma pessoa íntima de Deus? Você tem desenvolvido na sua caminhada cristã intimidade com o Senhor? Ou infelizmente, talvez você foi se acostumando com essa nossa vivência cristã, com o ambiente da igreja, com até a rotina da igreja, a agenda da igreja, e vai caindo assim num piloto automático, e você vai fazendo as coisas de uma forma automatizada, mas sem se dar conta de que nós precisamos buscar o Senhor com inteireza de coração, com profundidade. A intimidade com Deus, então, irmãos, quando ela é experimentada por nós, porque Ele nos dá essa condição, jamais eu poderia me aproximar desse Deus santo, puro e majestoso, se Ele não me permitisse, ou se não tornasse propício a minha entrada na presença desse Deus tremendo, se não fosse através da obra de Jesus na cruz. Mas eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Não há mais nenhuma barreira. Nós não devemos então colocar impedimentos para desenvolvermos uma intimidade com Deus. Eu sei que nós estamos aqui com um grupo de irmãos nessa noite, mas por algum instante, se não for possível durante a mensagem inteira, mas imagine se você estivesse sozinho aqui agora na igreja. Só você, assentado em um dos bancos aqui da igreja, ouvindo a exposição deste salmo. Qual seria a sua oração, enquanto Deus falasse ao seu coração sobre essa passagem? Senhor, eu quero experimentar dessa intimidade. Senhor, eu quero viver essa intimidade. Senhor, eu quero desfrutar dessa comunhão que alguns homens do passado, algumas mulheres falavam lindamente. Eu sei que vocês já me conhecem, às vezes eu vou lembrar de algum exemplo, de algum episódio, mas são histórias lindas. Eu amo as pessoas de idade, já disse isso aqui aos queridos anciãos dessa igreja. E me recordo de uma senhora que eu levei a Santa Ceia para ela alguns anos atrás, e ela já estava com Alzheimer. Ela não lembrava de muita coisa, mas algo que sempre me chamou a atenção é que, mesmo que alguém desenvolva essa enfermidade, esqueçam de tudo, mas não esquece do Senhor. E eu me lembro que eu estava ali lendo um texto, depois cantamos um hino, e de repente aquela senhora me interrompeu e falou assim: pastor, nessa madrugada eu busquei a Deus. Pastor, foi uma coisa tão linda. Olha, pastor, eu não sei se o senhor vai crer ou não, se o senhor vai achar que é coisa da minha cabeça, eu já estou velhinha mesmo, mas eu vi o Senhor, o céu aberto, foi uma coisa maravilhosa. Eu não vejo a hora, pastor, de ir para lá. Eu estou tão feliz porque eu tive uma comunhão maravilhosa com o meu Deus nessa madrugada. Eu não estou aqui querendo criar um dogma, uma teologia da oração da madrugada, porque você sabe que aquilo que dizem por aí, que de madrugada a fila é menor, não faz sentido. Você pode orar a Deus em qualquer hora do dia, de manhã, ao meio-dia, ao fim da tarde, à noite, de madrugada, mas se você já teve a experiência de buscar o Senhor, e neste período da noite ou da madrugada, quando a cidade está silente, onde quem predomina é o silêncio, e você fala: puxa, que coisa maravilhosa, não tem nenhuma interferência, você recebe poucas mensagens de madrugada. Está certo que tem gente que não desliga o celular nem de madrugada, está plugado lá, mas tenta imaginar essa busca. Então, o Salmo 63, que é um salmo de autoria de Davi, e que provavelmente Davi aqui está de novo num contexto de fuga, mas não mais do rei Saul, mas agora ele está fugindo do filho, Absalão. Absalão, que teve todo aquele contexto daquela situação triste que acontece na casa de Davi, mas agora Absalão quer usurpar o trono do pai dele, e ele ameaça o seu pai. Então, por um tempo, Davi mais uma vez se vê errante na terra, fugitivo diante da fúria de Absalão. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, então entoa esse salmo,
E às vezes a gente precisa entender esse contexto, se ele estava aflito, se ele estava passando por alguma luta, mas ele exclama: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. É uma afirmação, queridos, que talvez para nós parece assim só uma frase de efeito, mas não é. Você também pode declarar na sua vida, na sua existência: Deus, Tu és o meu Deus forte. Às vezes os inimigos vão se levantar, às vezes as adversidades vão surgir, mas eu continuo buscando a Ti, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha porção, eu não tenho que temer. E aí ele diz: eu te busco ansiosamente. A palavra ansiedade, ela às vezes hoje ganhou uma conotação negativa, por tudo que nós estamos vendo, né? As pessoas tendo crise de ansiedade, mas se tem uma ansiedade que é boa, é esta: ansiedade pelas coisas de Deus. Então, se alguém um dia falou assim: você é ansioso? Ele falou assim: não deveria ser preocupado com a vida desse tempo, mas tem uma coisa que eu quero continuar tendo ansiedade. O quê? Por Deus, pela volta de Jesus, por morar com Ele eternamente. Essa ansiedade é boa. Essa não faz mal, não. Não tem contraindicação para você, fique tranquilo. Se você anela, se você tem esse desejo, já foi lido nesta noite o Salmo 42. O Salmo 42, onde mostra ali o clamor de alguém que está longe da casa de Deus, que diz: quando é, Senhor, que eu irei e me verei perante a face de Deus? Ele lembra de momentos bonitos que ele viveu, mas ele está agora triste, ele está com a alma abatida, mas ele fala com a própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Você já falou com a sua própria alma? A Camila, comentando aqui na abertura do momento dos cânticos, disse que dezembro é o mês da correria, e é mesmo. Infelizmente a gente fala: não vou me deixar levar por essa correria. Quando a gente vê, estamos no meio do turbilhão. Mas não é só dezembro, não. Tem gente que corre o ano inteiro, não para. E aí você não consegue desfrutar deste momento. Deixa eu lhe dizer, se você não percebeu isso ainda, você precisará parar para ter comunhão com Deus. Não dá para fazer as coisas com esse ativismo. Espero que você já tenha lido a pastoral do boletim, se não, ainda dá tempo de ler nesta noite, nesta semana, as paradas obrigatórias que eu e você precisamos fazer para reabastecer, para agradecer, para fazer reparos, para ser renovado pelo Senhor. Então, alguém que quer buscar o Senhor, que quer viver essa intimidade com Deus, vai ter que parar. Você vai ter que parar. Ah, mas eu não posso parar, a minha vida é muito corrida, eu tenho uma agenda muito concorrida, eu não tenho, é a família, é casa, são os filhos, é o marido, é a esposa, é o trabalho, é a vida, eu não tenho como parar. Você precisa parar. Você precisa parar, para você estar em comunhão com Deus. Existe a hora que você tem que arregaçar as mangas e trabalhar? Tem. Mas tem a hora também que você tem que aquietar a alma diante daquele que te ama, daquele que te guarda. Então este salmo vai nos ensinar algumas coisas que você já ouviu em outros textos, que você já leu, melhor dizendo, que você já ouviu em outros momentos de pregação, mas Deus não está trazendo nada novo para você nessa noite, mas Ele está só lembrando o caminho que você deve fazer à luz deste salmo, para ter uma vida íntima com Ele. E não tem como você desenvolver uma intimidade com Deus se você não buscar a Ele. E isso está claro aqui no texto. Olhem comigo aí. Ele fala algo assim, que eu quero também, antes de entrar nesse ponto, dizer, quando ele fala assim: olha, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Aqui tem água, olha, de vez em quando eu dou um gole nela. Eu não estou morrendo de sede, mas é uma forma apenas de lubrificar as minhas cordas vocais aqui. Mas você já deve ter sentido sede em algum momento. Chegou de algum compromisso, praticou alguma atividade e você diz: eu pagaria 1 milhão agora por um copo de água, para saciar a minha sede. Não tem coisa melhor do que quando você está com sede, você tomar um copo com água assim gostoso, o refrigerante que Deus criou para nós, e que não faz mal.
Tem gente que não toma água, tem gente que só toma outras coisas, não bebe água, como eu estou fazendo aqui, ó. Tão saudável, tão necessário. Mas certamente não é dessa água. Nós já cantamos a mulher lá no poço, ela falando com Jesus, sem saber a princípio que era Jesus, o Messias, a esperança. Ela está falando de água que tem dentro do poço. Jesus começa aquela conversa oferecendo para ela uma água, e ela fica confusa, porque água é essa? Se você me pediu água, agora você está dizendo que tem uma outra água para me oferecer. Esta água nós já bebemos um dia, mas você pode continuar bebendo, você tem acesso à fonte todo dia. Então assim, pastor, eu tive essa experiência que o senhor está falando já, mas faz tanto tempo. Pastor, que saudade daquele tempo que eu orava mais, daquele tempo que eu lia mais a Bíblia, como eu celebrava ir para a igreja. Mas pastor, sabe, né, os anos foram passando e eu fui me acostumando, não leio mais a Bíblia com aquele fervor, não oro como deveria orar. Pastor, faz tanto tempo, mas por que não voltar? Por que não desejar isso novamente? Como uma terra árida, se você já teve essa experiência, imagina assim, aquele chão seco, rachado, você joga uma água naquele chão, em questão de segundos, está tão seco que a água é puxada para dentro, assim, quando você olha, o chão está seco de novo, de tão falta de água que tem aquele solo. Existem corações que estão assim, estão secos, estão rachados, a água cai e já seca, já evapora. Mas você pode falar: Senhor, continua jogando água, continua amolecendo o meu coração, para que eu novamente me torne uma pessoa sensível à tua palavra. E então ele diz: busque o Senhor. Por isso que esse salmo nos ensina isso. E ele fala aqui: a minha alma tem sede, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Eu vou ler alguns outros textos que você já ouviu, mas não precisam abrir, apenas escutem. Eu e você não temos escolha. Se você quer ser um homem íntimo de Deus, ou uma mulher íntima de Deus, você precisa buscar o Senhor. E aí nós lembramos de alguns textos. Por exemplo, eu gosto muito do Salmo 27, versículo 8. Quando lá o salmista diz, na versão atualizada: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A ideia aqui é assim, não é que você tomou a iniciativa de buscar o Senhor, Deus colocou em você um desejo para buscá-lo. Já aconteceu isso com você alguma vez? Do nada, você sente uma necessidade, um desejo, uma vontade de falar com Ele, de orar, de pegar a palavra e de meditar. É isso que esse salmista está dizendo: olha, ao meu coração me ocorre. É como se alguém falasse assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo uma vontade de orar, eu estou sentindo uma vontade de estar na presença de Deus. Então por que você não vai? Por que você não vai? E desfruta desse momento, não deixa passar, não deixa passar. Mas sabe, aí passou. Eu comecei a fazer outras coisas lá em casa, tinha muita coisa para fazer, aquele dia a minha agenda estava lotadérrima. Passou, pastor. Puxa, você perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque Deus fala, Deus toca, Deus nos chama para estar perto dEle. O versículo também conhecidíssimo de nós, que às vezes a gente gosta de ler esse versículo só para quem ainda não conhece Jesus, mas essa palavra foi escrita para o povo de Israel. Isaías 55:6 diz o que mesmo, igreja? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E você sabe que Ele está perto de você, sim ou não? Você pode buscar, você pode clamar, você pode se derramar na presença dEle, e Ele estará lá pronto para pastorear a sua alma, cuidar de você e te dar uma experiência maravilhosa, intimidade com Ele. E aí, queridos, eu preciso dizer algo, por isso que eu fiz aquela analogia há pouco de você estar sozinho aqui nessa noite. Você não pode viver a minha experiência com Deus, e eu não posso viver a sua. Ela é sua, ela é única. Nós todos, pastores, somos íntimos do Senhor. Amém, assim seja, mas vamos falar agora no particular. Você tem intimidade com Deus? Como foi esse ano para você nessa vida maluca, de correria? Você investiu tempo com Deus?
Busque o Senhor. Outro texto conhecidíssimo, mas essa busca precisa ser com qualidade, precisa ser com inteireza de coração. Jeremias 29:13, o que diz lá? Buscar-me-eis e me achareis. Quando que você vai buscar e vai achar o Senhor? Quando você me buscar de todo o coração. Tem gente que não encontra o Senhor, sabe por quê? Porque é superficial, é raso. Irmãos, agora, esse momento que nós estamos aqui, por mais que você tenha o tempo com a sua família, que é tão importante, outros momentos da sua vida, o lazer faz parte daquilo que Deus nos deu, o mundo criado por Ele, você pode desfrutar de lugares bonitos, mas às vezes nós trocamos o estar com o Senhor, não é estar dentro da igreja, só num templo, como está acontecendo aqui, mas ser igreja é você falar assim, eu não troco por nada essa comunhão, essa vontade de buscar o Senhor, mas faça isso de todo o seu coração. Mas essa busca, ela também precisa ser uma busca em que Ele é o primeiro, Ele é prioridade. Por isso que Mateus 6,33 diz o que para nós? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aquilo que você vai comer, beber, vestir e outras coisas, Ele vos acrescentará. Parece que hoje nós estamos vendo uma inversão nesse versículo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o que você vai comer, o que você vai beber e o que você vai vestir. E depois, se sobrar tempo, busque o Senhor. As pessoas estão preocupadas com esta terra, com esta vida, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem. A nossa pátria não é aqui. O Senhor está nos levando para o porvir, para uma pátria celestial, e nós precisamos já aqui na terra desejar. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sede de Deus, busca pelo Senhor. Então, se você quer ser um homem e uma mulher que tem intimidade com Deus, você tem que buscar o Senhor, não tem uma outra alternativa. Não tem outro jeito, pastor, de eu conseguir ter intimidade com Deus sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter comunhão, sem estar na presença dEle? Não tem. Porque se alguém disser para você que tem, é anátema. Não aceite, não é de Deus. A inventar uma fórmula para ter intimidade com Deus sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter comunhão, é impossível. Porque foi Ele mesmo que estabeleceu como nós devemos buscar. Ele nos deu esses meios de graça. Mas tem uma segunda coisa que esse salmo nos ensina para aqueles que querem viver uma vida de intimidade com Deus. Eu busco o Senhor de todo o meu coração, eu busco o Senhor em primeiro lugar, eu busco o Senhor porque eu posso encontrá-lo, eu busco o Senhor porque Ele está perto de mim, mas eu busco o Senhor também, e agora eu tenho que entender que isso vai envolver um tempo de contemplação. Nós não somos muito acostumados com isso, irmãos. Nós somos tão imediatistas que nós não temos tempo de contemplar as maravilhas do Senhor. Mas ele diz aqui, no Salmo, e o texto nos informa, verso 2: assim eu te contemplo no santuário. Ainda o contexto é do templo, o templo existe. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Você tem tido tempo para contemplar o Senhor? E eu quero também passar para vocês alguns versos que nós conhecemos. Aqui o versículo é este, mas olha só o versículo 4 do capítulo 27 do Salmo: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Eu tenho um privilégio em relação a vocês durante a semana. Às vezes eu fico sozinho aqui na igreja. E eu gosto de orar aqui dentro. Ô pastor, está criando um misticismo agora, que tem que lugar. Não, nada disso, irmãos. Mas eu te convido.
Se um dia você vier aqui na igreja, fala, pastor, hoje eu não quero conversar com o senhor não, o senhor pode abrir a igreja para mim, por favor? Posso. O senhor pode me deixar ficar lá sozinho, 1 hora lá? Fica à vontade. Eu preciso ter um momento a sós com Deus. Ah, pastor, mas não posso fazer isso no meu quarto? Pode também. Não estamos dogmatizando o local, que tem que ser no monte, que tem que ser no vale. Não, não, não. A questão é, tenha vontade de estar a sós com Ele, para contemplar o Senhor. Contemplar o quê? A Bíblia diz que Deus é Espírito, que eu não posso formar imagem nenhuma dEle. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido que eu estou falando. Ele está dizendo aqui que quer estar na casa de Deus para contemplar a beleza do Senhor. E você pode contemplar o Senhor, sabe aonde, igreja? Aqui, ó. Aqui. O que é que o Salmo 119, versículo 18 diz para nós? Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Hoje pela manhã nós desafiamos os alunos que estavam aqui, nesta semana, últimos dias de 2024 e os primeiros de 2025, a fazer o que mesmo, irmãos? Estudar um livro da Bíblia. Qual é? Filipenses. Você já imaginou você fazer uma oração dessa: Senhor, desvenda os meus olhos e me mostre as maravilhas da tua palavra nesta carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu não quero ler só por ler, eu quero que o meu coração pegue fogo, eu quero ter aquela experiência que os discípulos de Emaús tiveram, quando depois de passar lá aquela experiência com Jesus, um fala para o outro: não, nos ardia o coração. Seu coração está ardendo? Seu coração está sensível nessa noite? Deus está falando com você: meu filho, me busque, minha filha, me procure, contemple as maravilhas da minha lei. Não há intimidade com Deus sem o exercício constante da contemplação. E aí eu vou pular o versículo que é muito conhecido aqui do Salmo 63, que é o versículo 3, mas eu vou agora para o versículo 6. Olhem comigo esse versículo. Eu queria convidar você para ler o versículo 6 comigo. Vamos lá? No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Eu tenho esse costume, não sei você. Tem gente que cai na cama, deitou, você fala 1 minuto, a pessoa já está até roncando, né? Você está conversando, imagina os casados aqui. Nossa, mas eu estava falando com ele, de repente, já foi. Mas se você não é de pegar rápido no sono, por que você não cria o exercício de fazer uma retrospectiva do seu dia? De repente, encerrar o seu dia, não com o celular na mão, mas com a Bíblia na mão. Eu vou ler um capítulo antes de deitar, eu não vou pôr a mão nesse celular. Porque muitas vezes a última coisa que a gente faz quando a gente vai dormir é o quê? É ver o celular. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda? É pegar o celular. Quem sabe a gente possa inverter isso? Não, eu vou deixar a Bíblia do meu lado. Ah, mas vai ser uma leitura relâmpago. Não tem problema, mas você está se ocupando de algo positivo. Mas a ideia que eu quero te chamar a atenção nessa noite é meditar no leito. É aquele momento em que você já está se preparando para dormir, para descansar, para repousar, mas você continua meditando nas coisas de Deus. E aí, eu quero criar uma possibilidade, pode ser que você já tenha vivido ela ou não. Deixa eu abrir aqui algo que eu preparei. Talvez alguns aqui já tenham falado: ah, pastor, de vez em quando eu perco o sono. Eu tenho insônia. De vez em quando o sono vai embora, eu abro os olhos assim e falo: meu Deus, aí olho no relógio, 2 da manhã, 3 da manhã, e eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que levantar cedo, eu tenho um compromisso, eu tenho que colocar os filhos para ir para a escola. Meu Deus, eu preciso dormir. Aí, lamentavelmente, o que a gente faz quando o sono vai embora? A gente usa vários recursos. Às vezes o próprio celular, né? Já que eu perdi o sono, deixa eu pegar meu celular aqui para dar uma olhadinha nas mensagens. Às vezes você usa um outro meio de comunicação. Às vezes você se levanta, acha que é uma necessidade de visitar a geladeira, então você vai lá e fala: não, eu acho que eu acordei porque eu estou com fome. Então você vai lá, assalta a geladeira e você volta. E às vezes você fica revirando na cama de um lado para o outro.
E você não entende que às vezes, eu não estou dogmatizando de novo, hein, gente? Estou dizendo que é uma experiência que você pode ter, e é você. Foi Deus que te acordou. Foi Deus quem fez você acordar no meio da noite. Para quê, pastor? Para você ter uma comunhão com Ele. E às vezes demora a ficha cair. A gente fica achando, por que eu perdi o sono? Por quê? Para de perguntar por quê. E dobra o seu joelho. E ore. Pode até falar para o Senhor, Senhor, eu preciso dormir. Amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, mas se o Senhor fez eu perder o sono, e eu sei que é o Senhor que é o guarda de Israel, o Senhor não dorme, o Senhor está cuidando de mim, mas abençoa meu lar. De repente você está ao lado da sua esposa, ela está ali com você, do seu esposo, e você ora pela sua esposa, não precisa acordá-la, não precisa acordá-lo. De repente você vai ao quarto dos seus filhos, sem eles perceberem, você vai lá e faz uma oração por eles. Volta, pega a palavra, lê e fala, agora Senhor, eu vou voltar a dormir, eu preciso dormir, mas tenha um momento de comunhão. Isso tudo tem a ver com intimidade. Imagine você investindo tempo, meditando na palavra, orando, tendo um momento a sós com Deus. Eu tenho certeza que o resultado dessa conta será um homem e uma mulher aos pés de Cristo, com muita intimidade. Eu vou louvar a Deus com um hino, e ele é cantado por uma irmã, então na minha voz ele vai ficar diferente. Mas eu queria te convidar agora a fechar os olhos. E imagine você no seu quarto, no seu leito, meditando nas coisas do Senhor. Você perdeu o sono. A noite está longa, você fala, meu Deus, está longa essa noite, não amanhece. Mas de repente você vai antecipar o alvorecer na presença de Deus. Feche os seus olhos. E quem sabe essa possa ser a sua oração, agora e quando você for despertado pelo Senhor durante a madrugada. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, és tão bom saber que estás aqui, Senhor.
Medite durante as vigílias da noite. Deus quer falar com você. Deus quer ministrar no seu coração. Porque tem momentos em que você vai ter que fazer isso sozinho. Não é que você está escondendo algo da sua esposa, não é que você está escondendo algo do seu marido, não é que você está escondendo algo dos seus pais, não é que você está escondendo algo dos seus filhos, mas é o seu momento com Deus. Ah, pastor, e se for ao longo do dia, as crianças dormem à tarde, aí eu aproveito, desligo tudo e louvo ao Senhor, eu começo a cantar, eu começo a lembrar da tua palavra e falar em voz alta. Faça. Se os seus vizinhos perguntarem, está tendo um culto aí na sua casa? Fala, está tendo um culto aqui em casa, mas quem está aí? Tá eu e Deus, estou cantando, estou lendo a Bíblia, declarando as verdades de Deus. Sede de Deus, a minha alma tem sede de ti, assim eu te contemplo, e eu medito até na minha cama durante a vigília da noite. E aí, amados, ele dá algo para nós preciosíssimo, que diz assim no versículo 3: porque a tua graça é melhor do que a vida. Você ama viver? Eu amo a vida. Você ama viver? Com todas as lutas que você possa enfrentar, você ama a vida. Mas eis que eu te apresento algo que é melhor do que a vida: a graça. A graça, a superabundante graça, a graça que te basta, a graça que te fortalece, a graça que te sustenta, a graça que te cura, a graça que te levanta, a graça que te salva. Mas você só vai desfrutar disso, meu irmão, minha irmã, se você investir tempo com Ele. Ah, de correria assim, fast food, não dá certo com Deus, não dá certo. Eu sei, não quero voltar, os tempos agora são outros. A gente senta num restaurante para comer, a gente engole a comida, a gente não saboreia mais os alimentos, a gente não desfruta da comunhão, a gente vai embora rápido, porque tudo é ontem, para ontem, para ontem. E o pior é que a gente está fazendo isso com quem? Com Deus. Com Deus. Mas o salmista aqui, que está vivendo um momento até difícil, ele faz isso para meditar no Senhor. Você se recorda dos feitos do Senhor quando você medita nele? Comece a lembrar das promessas de Deus. Você conhece? Se eu pedisse aqui para você agora mencionar 10 promessas de Deus que estão na Bíblia para o povo dele, você falaria 10? 10 promessas que estão lá nas Escrituras, que não foi específico apenas para aquela época, mas são para todas as épocas, para todos os povos, para você, para a sua família. Você conseguiria fazer uma oração agora e mencionar na sua oração 10 promessas de Deus para a sua vida? Ah, pastor, eu conheço umas 2. Mas por quê? Se Deus tem um oceano para você, por que você quer nadar numa piscininha de plástico? Por que você se contenta com tão pouco? Se Deus tem um banquete para nos dar, e a gente quer um lanchinho. Deus tem um banquete para nós. Se você não percebe isso, todas as vezes que você medita na palavra, que você medita e lê com alegria, com prazer, é um banquete que está diante de você. Como eu quero crer que nessa noite você esteja diante de um banquete. Não meu, eu sou apenas o servo. Eu estou servindo a mesa. Mas a comida quem preparou, quem providenciou foi o Senhor. É Ele. É Ele. Este salmo, então, queridos, precisa ser lido mais uma vez, para a gente entender aquilo que Deus está falando para nós. Quando chega aqui, por exemplo, no versículo 7, ele diz: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Lugar seguro, lugar para cantar. Eu gosto também do Salmo 32, verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me cercas de alegres cantos de livramento. É na hora da dor que você canta, é na hora da aflição que você louva. Não é quando só está em momento de festa, não. Tem gente que nem na festa está cantando mais, quanto mais na hora da aflição. Mas cante, meu irmão.
Ah, pastor, não tenho voz para cantar. Deus não está olhando isso. Deus não está vendo a sua performance agora. Deus está vendo o seu coração contrito e quebrantado, e Ele não vai desprezar. Pastor, mas se minha vizinha ouviu eu cantando, ela vai se assustar, minha voz deve estar com a rachada. Não tem problema, canta. É para Ele, louve a Ele. Deus vai olhar para dentro do seu coração e falar assim: esse meu filho me ama, essa minha filha me ama. Depois da obra maravilhosa que eu fiz na vida dele, ele tem prazer em estar na minha presença. Busque o Senhor. Contemple o Senhor. Medite no Senhor. Desfrute da graça do Senhor. Isto é ter intimidade com Deus. E a bênção que Deus tem para nós é que isso não está disponível apenas para alguns, está disponível para todos. Você que é de Jesus, você que está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Ah, pastor, mas eu já tive tanta experiência no passado, eu já estou tantos anos na igreja. Eu sei, mas você não quer experimentar algo novo, não? Ou você vai sempre precisar visitar o seu arquivo, puxar uma pastinha das experiências com Deus? Não tem nada novo para você contar, mas recente. O que aconteceu essa semana? Mas tem que lembrar do ano tal, naquele período. Olha, pastor, se o senhor tivesse me conhecido naquela época, o senhor ia ficar surpreso. Eu era outra pessoa, eu tinha uma vontade de orar, de ler a Bíblia. E o que aconteceu? Perdi. Mas Deus deixou de te abençoar? Não, pelo contrário, continua abençoando. Já pensou se Deus parar de me abençoar? Mas então por que você parou de buscar Ele? Se Ele permanece fiel, se Ele continua sustentando a sua vida, se Ele é o teu bom pastor, o que aconteceu? Pastor, sabe, a gente vai vivendo o dia a dia e vai se esfriando, e vai se esfriando, e vai se esfriando. Eu estou assim. Mas Deus nessa noite quer que você volte para os braços dEle. Deus nessa noite está dizendo assim: meu filho, minha filha, passa uma hora comigo. Eu sei que nós podíamos usar exemplos da família. Nós não temos tempo hoje para ficar com a família. Quem tem pessoa de idade aqui sabe do que eu vou dizer agora. Às vezes uma pessoa de idade, ela não tem muito mais a oferecer para você, porque ela já está cansada. Às vezes ela fica até repetitiva em algumas coisas. Mas às vezes o que ela quer só, sabe o que é? Você fica do lado dela. Fica do meu lado. Aí, o que acontece às vezes, quando Deus leva? Por que eu não fiquei? Por que eu não aproveitei mais? Por que eu não fiquei perto? Mesmo que eu não... de novo, ficar falando as mesmas coisas, eu sei. Mas você vai ficar velho um dia também. Você vai ficar velho. Será que os nossos filhos vão ter a mesma paciência de sentar ao nosso lado e não ficar brigando com a gente? De novo, vem você com essa mesma história. Eu já ouvi 500 vezes essa história. Meu filho, escuta mais uma vez. Com Deus assim. Deus jamais vai falar assim para você: você de novo aqui, você não cansa não? Hoje de manhã você estava na minha presença orando, mas você tem que voltar agora, você não tem mais coisa para fazer. Senhor, eu não tenho outra coisa para fazer, o meu prazer é o Senhor. Eu vou trabalhar, mas eu vou pensar no Senhor. Eu vou cuidar da casa, mas eu vou pensar no Senhor. Eu vou viajar, mas eu vou pensar no Senhor. Eu não consigo, Senhor, desistir de Ti. Eu não quero, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu sustentador. Fica comigo, já se faz tarde, tens o meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, Senhor. Fica, Senhor, fica, Senhor. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos anelar isso, vamos desejar isso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no templo para ver a Tua formosura. É isso, irmãos. Não tem fórmula mágica para ser íntimo de Deus, não. É um processo. Ninguém fica íntimo de Deus num piscar de olhos, não. É um caminhar diuturnamente, é vivendo, é investindo. E você tem que dar o primeiro passo. Desafio, claro que sem a ajuda de Deus você não vai conseguir viver esse desafio, mas desafia você mesmo. Eu quero ser mais íntimo do meu Deus.
Eu quero morar na Bíblia. Que conversa é essa, pastor? Morar na Bíblia? Como assim? Eu quero meditar na palavra de Deus como eu nunca meditei. Eu não quero ler apenas como um livro da escola dominical, que a professora pergunta um versículo, eu tenho que saber um versículo de cor pelo menos. Não, é o meu alimento. No caso do profeta Ezequiel, Deus até falou para ele: coma os rolos, coma a palavra. Talvez você não vai falar assim: não, pastor, é para comer. Não precisa ser literal. Mas a sua alma só precisa de um alimento, é de Deus. E Ele fala conosco na sua palavra. Intimidade com Deus.